Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Erlon, estamos aqui para mais uma entrevista do nosso canal. É um tema bastante relevante, muita gente pergunta e é difícil de ter essa oportunidade de conversar com alguém, com um advogado especializado nessa área, que conheça bem esse tema do franchise, que tem particularidades assim bem específicas e bem interessantes. Olá, Ramon, tudo bom? Tudo bem. Obrigado aí pela sua disponibilidade de participar dessa entrevista com a gente aqui, ajudando, empreendedores ou franqueadores ou franqueados, pessoas que estão interessadas no mundo do franchise. Claro. Aproveitando, seu conhecimento, a sua experiência já na área jurídica, no segmento de franquias. Então a gente vai fazer um bate-papo para tentar esclarecer algumas dúvidas. Perfeito. Okay? Uma questão que é bom desmistificar, qual que é a garantia de quem compra uma franquia? Tem garantia de lucro, de retorno? Fala um pouquinho sobre isso. Claro. Primeiramente, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa vivência jurídica com vocês. Qual é a garantia? Quando se entra num negócio, juridicamente falando, a garantia é contratual. Então, é importantíssimo que a parte contratual da circular de oferta, elas estejam bastante pontuadas. Mas, em se tratando de garantia de negócio, garantia de retorno, é importantíssimo que o franqueado, ele perceba, ele entenda do negócio. Existe garantia de retorno? Eu entendo que é difícil que alguém preste garantias nesse sentido. Se alguém prestar garantias, tome cuidado. É algo que não é comum, é um negócio. O negócio envolve riscos. Todo negócio envolve riscos. Da parte jurídica, as garantias elas são contratuais. Preste atenção bastante no contrato, na circular de oferta de franquia. A partir deste momento, é um negócio. Você sabe que envolve riscos. Isso aí reforça, o que a gente já tem conversado, que realmente as franquias têm um risco menor por ser uma réplica de um modelo que já deu certo, já foi testado, mas é um negócio como qualquer outro, Pode não dar certo por 1000 variáveis que compõem aí o ambiente de qualquer empresa. E no processo, uma das expectativas dos franqueadores para que as franquias tenham sucesso é fazer uma boa seleção do franqueado. Com toda certeza. E nesse momento existe a solicitação de documentos que comprovem que ele tem realmente o capital para investir, que ele tem o capital de giro, porque não adianta você vender e depois o franqueado não ter recursos para seguir em frente. E como existem alguns franqueados que estão muito empolgados e às vezes colocam mais do que tem, os franqueadores costumam pedir comprovantes de que tem esse recurso. Perfeito. É permitido? Está dentro da lei? Tem algum problema? Não? Sim, é uma ótima pergunta e sim, é permitido. Não há qualquer problema. A avaliação não só é permitida, como ela é indicada também. Essa avaliação, ela deve ser o mais criteriosa possível. Quanto mais criteriosa, menores são as possibilidades de falha no futuro. Analisar o futuro e pretenso franqueado é uma das orientações mais básicas que nós, advogados, prestamos aos nossos clientes franqueadores. Sim, é possível solicitar todo tipo de documentação. Comprovante de extrato bancário, imposto de renda. Claro que o possível franqueado deverá consentir com isso. Legal, isso é bacana porque ele está protegendo o próprio franqueado, Exatamente. Essa seleção está protegendo o patrimônio do franqueado, se ele percebe que tem o risco do negócio não ser um sucesso, que é melhor já nem concretizar Perfeito. A transação e parar por aí. Uma situação que possíveis novos franqueadores, eles têm medo de transformar sua empresa numa franqueadora pelo possível risco trabalhista de funcionários dos franqueados. Claro. Como que é? Existe esse risco? Erlon, o risco ele sempre existe. Quando se trata de relação entre pessoas que advêm de relações ou futuras relações jurídicas, sim, o risco existe. Porém, a regra é que se a franquia cumprir o papel de franquia de fato e de direito, esse vínculo entre empregados do franqueado e o franqueador, ele diminui muito. A possibilidade de vínculo empregatício é extremamente reduzida. Claro que nada impede de um funcionário ajuizar uma reclamatória trabalhista contra o franqueador e buscar na Justiça do Trabalho reparações de verbas trabalhistas. Porém, se a relação entre franqueado e franqueador for uma relação formal, onde o franqueador não tem a gerência sobre o franqueado, onde o franqueador ele simplesmente ofereça a estrutura de franquia, esse risco é diminuto. Existem sim situações em que
franqueador e franqueado simulam uma franquia, mas na prática eles têm a mesma relação. Eles são, na verdade, um grupo econômico. E como grupo econômico, sim, existiria o vínculo empregatício. Então, é uma questão que deve ser pontuada caso a caso. Se for a relação entre franqueador e franqueado uma relação correta, uma relação direita, como a lei de franquias prevê, esse risco é diminuto, mas a situação é de fato caso a caso. Então, de maneira geral, se o franqueador realmente for o papel de franqueador, né, a chance é muito pequena. É muito reduzida. O franqueador é uma empresa, o franqueado é outra. Pessoas jurídicas diferentes, CNPJs diferentes, cada um vai gerir a sua empresa de uma forma específica e pessoal. Não há vínculo nessa relação. Não há vínculo empregatício entre empregados do franqueado e o franqueador. Ótimo, foi bem esclarecedor. Retira esse medo, né? E sabendo que tem que seguir a legislação, né? É importante seguir a legislação. Na descrição do vídeo tem um link para a lei de franchising, né? Existe uma lei de franquias no Brasil. É uma lei curtinha, tem 2 páginas praticamente. Então você já consegue ter uma noção do que está se falando estritamente na questão da franquia. E tem mais um detalhe, é importante dizer. No artigo 2º da Lei 8.955 de 1994, que é a lei de franquias, ele trata justamente da ausência de vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado. É claro, ele não trata do vínculo entre empregados de um e de outro, mas sim da relação entre eles. Não há vínculo entre eles. Porém, nós transcendemos essa relação também para os funcionários. Uma outra pergunta que surge bastante daí agora dos franqueados é na seguinte situação. Se no meio do contrato, a média dos contratos tem 5 anos, não é uma regra, mas é um costume. Se no meio disso o franqueador quebra a empresa, o que acontece com esse contrato que existia? Qual que é o andamento disso? Bem, antes de mais nada, é importantíssimo que os pretensos franqueados investiguem o negócio, investiguem a empresa, a marca, a força da empresa na qual eles vão ingressar. É claro que existem situações onde a empresa simula um poder financeiro muito grande e na prática as coisas não acontecem dessa forma. É claro que existem sinais que a empresa franqueadora oferece para que o franqueado perceba que existem problemas. Passando agora de fato para a pergunta, se nós observarmos um caso em que o franqueador ele entra em recuperação judicial ou simplesmente fecha as portas e desaparece, nós devemos obedecer ao contrato de compra e venda de franquia. Aí o contrato pode dizer e trará certamente o ponto da rescisão contratual. Existem inúmeros casos e talvez este seja o maior caso de clientes que nos procuram buscando reparação, indenização de toda a ordem. Nesses casos, nós teremos que observar o contrato e ver o que é possível fazer. Na prática, o que pode acontecer? Alguns franqueados, eles podem tomar o negócio para si. Então, observando uma falha ou uma fraqueza do franqueador, eles podem inclusive se adiantar e comprar a marca. Eles compram a marca e tomam a franquia para eles e dão sequência ao negócio. Outros, quando não percebem, podem dar sequência no negócio por conta própria e buscar o judiciário para eventuais separações. Novamente, a importância de 1. Buscar uma marca forte. 2. Ter a assessoria de profissionais competentes que façam documentos e a parte jurídica de forma correta e observar a prática. Na prática, a empresa franqueadora dará sinais de fraqueza. Você, franqueado, pode se adiantar a isso. Adiante-se que a situação pode ser resolvida com maior facilidade, inclusive entre o franqueador e o franqueado. É bacana, eu sempre gosto de conversar com o Ramon, porque além de advogado, ele tem uma veia empreendedora, ele gosta muito de negócios, então ele consegue ter essa visão também, além dos meios jurídicos, um meio empresarial, estratégico para resolver os problemas, até sem, de repente, acabar indo para o judiciário. Né? Exato. Pegando um gancho nessa resposta, nessa preocupação do contrato, de ler, entender e procurar assessoria antes de assinar e se comprometer, que outros cuidados você sugeriria para quem quer comprar uma franquia no aspecto jurídico, de atenção, nesse momento tão importante que é escolher e fechar o contrato de uma franquia? No momento de adquirir uma franquia, o pretenso franqueado ele deve procurar informações mais precisa sobre o negócio. Conversar com outros franqueados, buscar informações mais peculiares e jurídicas, inclusive, do próprio franqueador. É claro que na nossa lei de franquias,
no seu artigo 3º, ela elenca inúmeros incisos, inúmeras obrigações que o franqueador tem de prestar ao franqueado antes da compra e venda do negócio. Porém, é importantíssimo que o pretenso franqueado procure profissionais de qualidade para orientá-lo nesse caminho, nesse processo. Muitas vezes o franqueado entende que aquele negócio é o negócio da vida dele. Ora, se é o seu negócio, se é o negócio da sua vida, procure pessoas capacitadas que poderão te auxiliar nesse momento. O coração jurídico da franquia é a circular de oferta de franquia. Sem esse documento, ou qualquer falha nesse documento, haverá certamente uma possibilidade de anulação de todo o negócio. Então é importantíssimo contar com bons profissionais neste momento, fazer uma investigação anterior do negócio e, é claro, se dar bem, ter essa relação com o negócio. Eu não gosto de determinado assunto, eu não vou comprar uma franquia, eu não vou adquirir um negócio que trate daquele assunto. Mesmo que tenha promessa de retorno, de lucratividade, é uma tragédia certeza. Anunciada, né? Nunca vai dar certo se você não gosta. Perfeito. Nos casos em que existe a insatisfação, algum problema, às vezes as pessoas descobrem depois que não gostavam tanto daquilo, e acaba a venda de uma franquia para um terceiro, né? Perfeito. Essa situação é comum no ambiente do franchising. Qual que é o cuidado dessas partes, desse novo franqueado e do antigo franqueado nessa relação de passar uma franquia para um terceiro? Antes de mais nada, vale dizer que nessa relação existe um contrato de compra e venda vigente. Então é importante respeitar sempre o contrato. Como existem inúmeros contratos, a gente não pode falar sobre todos eles. Nesse momento, deveremos obedecer aquilo que diz o contrato, primeiramente. Porém, cabe obviamente ao franqueador eleger aquele possível comprador dessa unidade. É importante que se conste no contrato uma cláusula que ele não aceitará qualquer um. É importante que o franqueador ele determine essa cláusula no contrato. Esse é o primeiro detalhe. Para o franqueado que de repente teve um insucesso ou não gostou do negócio, ele obviamente terá que obedecer o contrato. Muitos franqueadores eles oferecem sistemas mais fáceis de venda, que já tem uma lista de possíveis novos franqueados. E aí, ele não quer sujar o nome daquela franquia, daquela marca, ele intermedia e facilita essa venda. Como eu falo, a parte jurídica deverá obedecer o contrato. E o contrato é específico de cada negociação. Porém, deve-se observar justamente esses detalhes. O franqueador deve continuar com a relação criteriosa. O franqueado deverá, claro, solicitar auxílio ao franqueador. Perfeito, não dá para abrir mão ali dessa relação nesse momento. De maneira nenhuma. Impossível, de maneira né? nenhuma. E para quem está querendo ser um franqueador agora, né? Tem uma boa empresa, tá com um bom modelo de negócio. Perfeito. E quer se transformar numa franquia. Que sugestões aí, que dicas que você daria do ponto de vista jurídico, né? Que ele deve se atentar para que a franquia dele seja um sucesso nesse sentido também? Veja só, como nós já conversamos, a COF, Circular de Oferta de Franquia, é o coração jurídico da franquia. Então, nela, o franqueador deverá elencar todo aquele rol de informações que, por acaso, sejam importantes para que o franqueado saiba. Neste momento, é importantíssimo para o futuro franqueador reforçar o seu negócio, conhecer o seu negócio. Nós vemos, muitas empresas, muitos empresários, de repente têm uma ideia de negócio e já vão imediatamente, eu quero vender franquias daquele negócio. E ele trata a franquia como um produto. Aqueles franqueadores de sucesso, eles normalmente já têm um negócio estruturado há muito tempo. Eles já vivem aquele negócio há algum tempo. E depois de fazer sucesso com aquele negócio, ele faz da franquia um instrumento de expansão. Voltando à COF, nesse momento em que o empresário tem um negócio consolidado, que ele saiba os detalhes do negócio dele, ele transformará com facilidade essas informações em informações que a lei de franquias exige. Para aquele pretenso franqueador, nós orientamos que primeiro conheça do seu negócio, entenda do seu negócio, tenha um case de sucesso. É claro, existem ideias fantásticas que surgem de repente e os empresários ou aqueles que pretendem fazer isso têm até medo de inaugurar alguma coisa e ver a sua ideia roubada. Então caminhe junto, contrate pessoas capazes
de formatar o seu negócio e formatar a sua franquia. Aí sim, de repente, num segundo momento, você terá tanto um negócio de sucesso quanto uma franquia de sucesso. São coisas que, de repente, deveriam andar juntas. Mas algumas pessoas, alguns empresários gostariam de repente, adiantar, colocar o carro na frente dos bois. É muito racional, muito inteligente e que é difícil mesmo as pessoas às vezes perceberem, né? Essa diferença de a franquia como expansão e não é a franquia pela franquia. Nós já tivemos a entrevista com o Silvio Torres, da Link Monitoramento, que é esse caso de ter um negócio maduro, um negócio de sucesso e eu vou expandir através de franquia. E se você quiser acompanhar outros casos, outras entrevistas com franqueadores de sucesso que seguiram o passo a passo, isso não quer dizer que não tiveram problemas, mas conseguiram superar os problemas e construíram uma rede de sucesso, não deixa de se inscrever no canal, porque nós teremos ainda muitas entrevistas muito interessantes e muito legais. Encerrando com o Ramon, o aprendizado assim é incrível e a generosidade dos nossos entrevistados ajuda muito para quem está aí acompanhando e que realmente quer fazer da sua empresa um negócio de sucesso, um negócio sério e de sucesso. Eu que agradeço a oportunidade, Erlon, e eu gostaria de dizer que a parte jurídica que envolve as franquias, ela é bastante individualizada. Porém, é importante que franqueador e franqueado entendam a parte administrativa, a parte negocial. É importante que eles tenham profissionais que os orientem no seu negócio. A parte jurídica vai apenas selar tudo isso, vai apenas formalizar tudo isso. Não haverá problemas jurídicos, haverá apenas soluções. Perfeito, ótimo. Obrigado, Ramon, mais uma vez. Então, pessoal, essa foi a entrevista de hoje. Mais uma vez, muito rica, de muito aprendizado. Espero que tenha sido muito útil. Se foi útil para você, dá um like, compartilha com quem você sabe que está querendo entrar no mundo do franchising. Não pode entrar nesse mundo sem saber desses aspectos jurídicos. Se tiver dúvidas, coloque nos comentários, que à medida do possível nós vamos procurando responder e talvez aí com outros vídeos, novas entrevistas com esse mundo jurídico do franchising. Muito obrigado e até a próxima.